Você tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Sim. Clica neles, depois clica em alterar layout e depois clica em destaque. Assim sua tela vai ficar maior. Tá. Pronto. Você também pode passar o mouse ali no você, né? E clicar naquelas 2 setinhas e minimizar, que daí aparece melhor a tela também. Tá. Beleza. Então tá, vamos dar uma olhada aí. Um círculo e um quadrado são desenhados em um plano de modo que tem uma parte sobreposta. A área da região do plano coberta pelas figuras é 351 centímetros quadrados. E a parte sobreposta tem área igual a 73 centímetros quadrados. A área do círculo é 255. Nossa, bastante coisa, hein? O negócio é desenhar aqui, né? É. Só tem que ver quem é maior que quem, né? Se é o quadrado ou se é o círculo. Bem, aqui tem um círculo. A área da região do plano coberta pelas figuras. Tem um plano coberto pelas figuras? São desenhadas em um plano. Tá, então talvez as figuras tenham algumas partes sobrepostas, mas elas não estão, tipo assim, uma dentro da outra. Pode ser um negócio assim também, né? Ou tá assim, ou tá meio do lado. Tem Sim. muitas possibilidades, né? E a parte sobreposta, a área da região do plano coberta pelas figuras é 351. Bem, se a gente tá com as duas, uma separada da outra, daí a soma das duas é 351. Só que se tem uma parte das duas juntas, daí o 351 não engloba a área inteira delas, né? Então, como existe uma parte sobreposta, né? De fato, a área das duas somadas, do quadrado e do círculo somadas, elas, né, não seriam exatamente 351, mas sim um pouco mais. Ok? Um pouco mais porque, né? Essa área aqui é a mesma para os dois, entendeu a lógica? Sim. Beleza, muito bem, com isso em mente. E a parte sobreposta tem área igual a 73. Muito bem, vamos dizer que isso aqui é 73, então. A área dos dois seria 351 mais 73. Bem, vamos com calma. Vamos só colocar que aqui, por enquanto, é isso que a gente acabou de concluir. Porque quem disse que também vai ser ali, né? Pode ser uma outra coisa, não sei. O perímetro do quadrado em centímetros é. Muito bem. A área da região do plano coberta pelas figuras é 351. O que que vai ser, né? A área toda, a área aqui, vamos dizer assim, essa área que eu vou pintar, que é tão óbvio que fica ruim de dizer, sabe? mas vamos lá. Vamos dizer, chamar de área sobreposta. A área sobreposta vai ser a área do círculo mais a área do quadrado, menos a interseção das duas. Ou Ah, seja, menos 73, certo? sim. Muito bem. Então aqui a gente tem duas equações aqui. A gente vai ter no mínimo duas equações. Vamos colocar o valor, né? A gente sabe qual que é a área total aqui. A área que foi coberta do plano. Essa área é 351. formula no enunciado, exatamente, 351. Até aí chegou fazendo sozinho? Sim. Tá, muito bem. E ele falou a área do círculo também. Então, mais uma coisa que a gente pode substituir aqui. 255. O que é bastante coisa. Portanto, a gente pode isolar a área do quadrado aqui, certo? Certo. Uma vez que a gente está interessado no perímetro do quadrado, saber a área dele vai ajudar bastante. Então, eu não sei como é que tu tá de matemática básica, mas para te fazer essas subtrações aí, tá tranquilo? Sim. A área do quadrado vai ser 169? Sei, deixa eu ver aqui. 351 menos 255 mais 3. 169. 169. Isso, 169. Beleza. Então a área do quadrado é 169. Agora, qual é a equação da área de um quadrado, né? Se você lembrar, a equação da área de qualquer quadrado que seja Lado é vezes lado. lado ao quadrado. Isso. E o perímetro, que é o que o problema pede, é 4 vezes o lado, né? Certo? Certo. Muito bem. Então, se a gente encontra o tamanho do lado, tá resolvido. Não é mesmo? Sim. Porque daí é só fazer esse cara que você encontrar vezes 4. Você não tinha chegado nessa parte da conta? Não. Mas onde que você errou, então? O que que você não tinha entendido? Algo assim. Acho que eu não consegui fazer o.
o desenho do quadrado. Com o círculo, eu coloquei o círculo dentro do quadrado. Aí eu não consegui chegar na parte de transformar numa equação. Eu não acho que teria grandes problemas se tu ter feito o desenho errado, tá? Tá, Mas de fato você precisava chegar nessa equação, senão você não ia conseguir sair da resposta nunca, sabe? sim. Né? Então você tinha que entender que o cara estava cobrindo era a área dos dois menos a área sobreposta. Independente de como fica o desenho da área sobreposta. Eu fiz desse jeito. Poderia ser que nem tu fez. Não teria problema ser que nem tu fez. Só proporcionalmente não ia estar certo, mas não tem problema. Tá bom? Tá. Então tá. Então, daí aqui ficou fácil, né? Tu já sabe qual que é o valor do perímetro, então? É, o lado vale 13 e Uhum. seria 4 vezes 13? 4 vezes 13, sabe fazer? Sim. Tu vai fazer assim? Porque se tu for fazer assim, eu não Deu deixo. 52, é. Eu vou te ensinar uma outra forma, tá? Essa forma ajuda bastante em vestibular. É 4 vezes 13, certo? Certo. Você concorda que 13 é 10 mais 3, né? Então você pode fazer o chuveirinho, olha só. Distributivo. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 3, 12. Então vai dar 40 mais 12, que é 52. Perímetro é 52. Ok? Sim. Então é isso aí, ó. Eu sei que no vestibular tem pouco tempo, mas você tem que fazer o máximo de desenhos que você puder. Num problema como esse, claramente tu tem que usar uma equação para resolver, só que é uma equação que tu vai criar da tua cabeça, entendeu? Da lógica do enunciado. Muito provavelmente na FGV não vai ter nenhuma questão de só jogar na fórmula, tá? Tá. Então, esse problema aqui, eu acho que tu mais se confundiu que qualquer coisa. Me parece que você conseguiria fazer sozinho. Falta um detalhe ou outro, né? Tu já fez questões mais difíceis que essa? Acho que já. O problema foi realmente visualizar a equação mesmo. Beleza. Ah, bem, muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Estava aberto aqui, agora fechei. Deixa eu abrir de novo. Tu não fez a 3 também, né? Isso, a 3 eu tentei fazer uma lógica, mas não deu muito certo. É de. É, Também me parece de criar equação. Eu não li tudo, mas isso, me são parece que é isso. com três incógnitas. Aham. Ana Beatriz e Clara pensam cada uma em um número racional. O número pensado por Ana é um a mais do que o triplo do número pensado por Beatriz. É, esse tipo de problema, eu acho que só falta pegar o jeito, porque não é difícil, né? Isso aqui é É, problema de oitavo ano. É só tu saber como criar a equação. Na matemática é assim, tu tem que dar nome às coisas. Então tu tem o A, o B e o C. Né? Por isso que é Ana, Beatriz e Clara. O professor já quer que você chame disso, né? Tu tem A, B e C aqui como incógnitas. O número da Ana, o número da Beatriz e o número da Clara. Né? E o que o problema quer justamente é A mais B mais C. Provavelmente você vai obter três equações, né? Por quê? Porque na matemática é assim, se você tem três incógnitas, você precisa de três equações. Então, muito provavelmente aqui, você vai encontrar três equações para achar separadamente o valor de cada incógnita. Que nem lá quando tem x, y e z, né? Nas continhas lá do ensino médio. Você está no terceiro ano? isso. Pois é. Coisas assim aparecem mais no segundo, quando tem matrizes. Mas, de toda forma, resolver sistemas é algo muito importante. A gente vê bastante no oitavo ano e no segundo ano do ensino médio. Beleza. Pensa em cada meu número. O número pensado por Ana é um a mais do que o triplo do número pensado por Beatriz. Então, olha só, o que isso significa? Vamos pensar nessa primeira frase aqui. O A, então, A é igual a 3b mais um. perfeito. Isso. Primeira equação está aí. O número pensado por Beatriz é 2 a menos B do igual que a 2c menos um, menos 2. essas equações tu chegou a fazer? Sim, isso sim. Então tá, meio caminho andado.
Eu até cheguei a achar um resultado para cada incógnita, o problema foi realmente somar elas. Não sei se está correto também o resultado que eu cheguei. Tá, B é 2C menos 2, né? E C é igual a sobre 2 mais 2. O número pensado por Clara é 2 a mais do que a metade do número pensado por Ana. O número pensado por Clara é 2 a mais que a metade do pensado por Ana. E tu achou o valor de cada um. Isso aí é bem legal. Daí tu somou e estava errado. Provavelmente você achou errado, então, os valores, né? Não, na verdade, eu não consegui somar porque eram todas divisões, assim, eu achei meio difícil racionalizar o número. Tinha frações na conta, então. Isso, Esse é. era o problema. Bem, você pode desaparecer com a fração, a menos que você tenha depois, né? Mas, por exemplo, aqui, a equação é essa, tudo bem. Mas não tem problema se tu, dos dois lados, multiplicar por 2. Eu cheguei no resultado que era menos 37 sobre 24, É, mas só vou saber isso quando eu chegar lá no final. Mas vamos lá. Entendeu o que eu fiz aqui? Eu multipliquei a equação por 2, dos dois lados. sim, Daí aquela fração sumiu, né? E eu tô mantendo a igualdade, porque não mudou nada, certo? certo. Certo. Então, olha só que legal, o fato de eu ter multiplicado por 2 ajudou pra caramba, porque aqui na B a gente tem 2C, exatamente. Certo? Certo. Então, em vez de eu colocar 2C ali, o que, que eu vou fazer? No lugar 2C, eu vou colocar quem é o 2C, que é A mais 4. 4 menos 2. Então, significa que B pode ser escrito também como A mais 2. Muito bem. Agora eu volto para a primeira equação, ou seja, eu vou de uma para outra. Eu nunca volto para a equação que eu já trabalhei, porque senão tu vai chegar numa resposta redundante, tá bom? Sim. Então, por mais que seja tentador, tu não vai chegar em nada se tu fizer isso. Então, como A é 3B mais 1, no lugar do A eu vou colocar 3B mais 1 e eu vou chegar numa equação só com B's. E talvez a resposta seja uns números feios mesmo, mas por enquanto está tudo tranquilo. Certo? Certo. Como essa equação só tem B, agora a gente pode encontrar o valor do B já. Vamos passar esses caras para o outro lado, né? Então vai ficar B menos 3B igual a 1 mais 2, que é 3. B menos 3B é menos 2B. Ou seja, B, ó, de fato vai ficar um número feio. Menos 3 meios, tá bom? Sim. Se o B é menos 3 meios, a gente já pode encontrar o valor do A, né? Afinal de contas, o A não é 3B mais 1? Sim. Vai ser menos 9 sobre 2 mais 1. É isso? Isso. Sobre 2 mais 1. Deixa eu Vai apagar dar isso aqui. menos 7 sobre 2? Aí, cara. Menos 3 sobre 2. Beleza, então multiplicando vai ficar menos 9 sobre 2. Sim. Só que o 1, ele pode ser visto como 2 sobre 2. Então, sim, vai ficar menos 7 sobre 2, isso aí. E se tu tem o A e tem o B, tu pode encontrar o C agora. Na verdade, só com o A já dá para encontrar o C. Só jogar ali na equaçãozinha. O A é menos 7 meios. E lembra que 4 é a mesma coisa que 8 sobre 2. Sim. Vai ficar meio. 2C é meio? 2C é meio. E logo, então, o C é um quarto. Beleza? Sim. Então, pronto. É só somar esses carinhas. Esse cara, este, mais este. Não é uma coisa muito feia, né? Tá bem É, tranquilo não. aqui. Então vamos multiplicar por 2 todo mundo aqui, vai ficar menos 14, né? Se eu estiver indo muito rápido, fala, tá? Tudo bem. Menos 6 aqui, mais 1 aqui. Se eu não errei nenhum sinal, é isso. Então vai ficar menos 20 mais 1, menos 19 sobre 4. Não tem mais como simplificar isso aí, não. Tem essa resposta? Tem. Tem, resposta A, C, não é mesmo? Isso. Na dúvida, sempre chute C. Tu não tinha chegado nessa resposta. Não. Provavelmente você errou alguma coisa aí no fato de ter muita fração, né? É, acho que sim. Tu tem que evitar as frações, né?
Tipo, Eu não multipliquei por 2 no começo para tirar a fração, aí eu acho que eu me enrolei nas contas. isso ajuda bastante. Primeiro porque já desapareceu com uma fração e segundo porque eu já pude substituir direto aqui, né? Sim, já estava pronto para seguir esses passos assim, né? Perfeito, É, perfeito. Depois a continha de somar aqui é só cuidar para nem precisa fazer mínimo múltiplo comum, um caso como esse, né? Só multiplicar por 2 em cima e embaixo, por 2 em cima e embaixo, para que os denominadores sejam iguais, né? sim. Beleza. Então tá. Vamos para a próxima, 3. Deixa eu pegar aqui. Essa era 3. Vamos para a 4, então. O que foi difícil nessa? Eu consegui, eu acho que tinha que fazer, formar alguma forma geométrica para fazer alguma proporção, alguma, sei lá, acho que tinha que fazer Pitágoras, mas eu não consegui chegar nos resultados. Ah, é? Vamos ver. Robô explorador de terreno foi programado para executar os seguintes passos. Ande X metros em frente, em linha reta, colhe uma amostra do terreno, gire 90 graus para a esquerda, modifique o valor de X para 2x, volte para o passo 1, repita a sequência. Muito bem. Então aqui está o X. Ele andou isso para frente. Colheu uma amostra. Girou 90 graus para a direita. Vai vir para cá. Só que ele vai vir para cá 2x. Então, veja, esse aqui é o mesmo tamanho que está ali, x. Então eu vou dobrar. Tá bom? Então aqui é x, aqui é 2x, beleza? Isso. Volte para o passo 1 e repita a sequência de passos. Então o passo 1 é ande x metros em frente em linha reta. Então, né? E assim vai formando uma escadinha, tá vendo? Ah, sim. É. Depois, e assim vai. Então vai formando uma escadinha. Antes do robô começar a exploração, o valor inicial de x é ajustado para 1. O robô inicia então sua exploração e depois de colher 5 amostras do terreno, fica sem bateria e para. Bem, ele corre, ele faz a amostra onde, né? Ele faz a amostra aqui. Então, quando ele sobe, né? Então, aqui vai ter outra amostra. Ele vai fazer algumas dessas aí. Tranquilo, né? Por hora o desenho tá ajudando a gente a pensar o que vai rolar. Sim. A distância em metros do ponto de partida ao ponto de parada do robô. Uou, interessante. Porque, bem, a gente não vai desenhar tudo, né? Não faz muito sentido a gente desenhar tudo. É. Mas o que que faz sentido aqui? Sei lá, isso não faz tanto sentido. Ou pode fazer. Daí a gente pode pegar mais quantas dessa aqui? É que ele perguntou a distância entre o ponto de partida e o ponto de Sim, parada. sim, tudo bem. Isso Então é. vai ter mais um monte, mas eu Sim, quero encontrar essa resposta por meio dessa primeira parte só. Para eu não precisar ter que desenhar 5, entendeu? certo. Beleza. Então, com isso em mente, né? Vamos pensar o seguinte. Vão ter quantas mais dessa aí? Mais 3. Mais duas, tu quis dizer, Duas? né? É, né? Ou vai ser três? Certo. É. Agora tu me fez pensar, é três? Ou é duas? Bem, vão ter 5 dessas aqui, né? Ele coleta 5 vezes. Tem 5 dessas aqui que fecha o triângulo, né? Sim. Então, tudo bem. Vão ter 5 dessas e mais um x para cima, né? Então vamos encontrar esse cara aqui. Vamos chamar ele de IP, porque ele justamente é a hipotenusa, né? Então, a nossa IP ao quadrado, a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai ser 5, né? Então vai ser raiz de 5. E a gente vai ter 5 dessas. Sim. Vai ficar 25 raiz de 5.
Só que ainda vai ter mais um x para cima. Só que isso não é a resposta, né? Porque essa não é a distância total. Isso é uma distância bem aleatória, assim. Então, putz, cara, pior que essa aqui me pegou. Tô pensando aqui se não tem um jeito melhor de fazer isso. Porque... que é isso aqui? Vai ter quantas dessa azul aqui? 3. 3, né? 3. Então essa azul já é direto, né? Então daí eu acho que fica um pouco melhor, né? Não sei, porque a gente pode fazer novamente a hipotenusa aqui, certo? Aqui Sim, vai ser 2x, aqui vai ser 2x também. Daí essa distância D aqui vai ser... O x é 1, né? Então vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 8. Então D é 2 raiz de 2, certo? certo. E como vai ter 3 dessa, 6 raiz de 2. Pois é. Tem isso como resposta? Não. A distância em metros do ponto de partida ao ponto de parada. Bem, tem uns valores ali, né? O raiz de 2 é 1,7, né? Eu acho. 1,7 vezes 6 dá 10,2. Não tem nenhuma resposta 10,2 ali. Então talvez não sejam 3 dessas, sejam 4, né? Não acredito que eu vou ter que desenhar 5. Meu, que saco, velho. Mas que bom que dá pra copiar aqui, né? É. Nossa, isso aqui é triste. 1, 2, 3, 4. E agora vem aqui. Ah, é porque não é igualzinho, né? Ó, quem que é a distância aqui? Tá vendo? Não é a soma deles. Pegou a ideia? Sim. Ah, Mas também a distância que ele vai andando não aumenta progressivamente? Não seria. não. Não? Aumenta? No passo 4 tá modifique o valor de x para 2x. Isso, mas depois volte pro passo 1, né? Ah, é. É. Bem, pode Não, ser, mas não vai daí fica muito aumentando. tenso. Não fica 2 4 não aumenta assim? Putz, mas se for isso, vai ser muito ruim de fazer essa questão. Porque eu até entendi uma coisa já. A gente vai ter que se basear na IP verde, né? Sim. Porque a IP verde aqui é de fato que a gente pode somar tudinho, né? Pelo menos para pegar a parte aqui de cima, né? Pô, cara, vamos deixar essa para depois, senão pode ser que eu fique perdendo tempo aqui e não consigo te ajudar nas outras. Tá. A outra questão aí você quer ver? Acho que a 6. 6, tá bom. Caramba, que questão chata aqui, ó. Tudo bem. O que que tá rolando aqui? Três amigas, Ana, Beth e Clara, novamente ABC, costumam usar jogos simples de decidir questões cotidianas. Nesse jogo, os participantes, ao sinal do 1, 2, 3 já, apresentam suas mãos simultaneamente, que podem estar fechadas indicando o número 0, ou pode estar com apenas o indicador aberto indicando o número 1. Somam-se os três números apresentados. Nossa, calcule o resto da divisão dessa soma por 3. A ganhadora de jogo, de acordo com o resto, é resto 0, resto 1, resto 2. Suponha que cada jogador escolha jogar 0 ou 1 ao acaso. A probabilidade de Ana ganhar o jogo. Tá, mas eu posso colocar qualquer número? Sim. Eu acho que a soma de cada um número pode dar uma probabilidade que. Tem que calcular a probabilidade da Ana ganhar é, Não, de mas é acordo. que esse jogo, ele é assim, ou é 0 ou é 1 a tua mão. Sim.
Não tem a possibilidade, sei lá, ir com a mão aberta e contar 5. Então era isso que eu tava pensando. Quais são as possibilidades, né? Então tu tem que contar todas as possibilidades, né? Sim. Basicamente é isso. Então, quais são as possibilidades? Pô, tem algumas aí. São Aliás, não seis. são tantas assim, não. Você tem a possibilidade de todo mundo ir com 0, de uma pessoa ir com 1 e as outras com 0. São 3 dessa, né? Sim. Tu tem a possibilidade de duas ir com 1 e uma ir com 0. Tem 3 dessa também? Porque Acho. pode, É. pode ser a Ana e a Clara, a Ana e a Beth aqui, e a Beth e a Clara, são 3. E tem a possibilidade de todo mundo ir com 1. Então tu tem quantas possibilidades ao total de nesse jogo, né? Você tem 6, 7, 8. Então vamos dizer assim, quando a gente for calcular a probabilidade, tem que ser sobre 8 aqui, a princípio. Porque é o total de possibilidades que você tem. Sim. Suponha que cada jogador escolha jogar 0-1 ao acaso. A probabilidade de Ana ganhar o jogo. A Ana só ganha quando o resto é zero, ou seja, quando o número que cai, o número das somas e coisas assim, múltiplo de 3. Né? Então, quais são os múltiplos de 3 que a gente tem aqui? Bem, múltiplo de 3 e o zero também, né? Então, tu tem uma possibilidade aqui, né, no 000, uma, certo? São duas possibilidades. É tudo zero ou tudo um. É isso? Exato. Só essas, né? Sim. Só essas. Então, isso é um quarto, o que é 25%, né? É, É a resposta? Tem sim. essa? Tem. Opa, aí sim. Nada demais, né? Tu não contou, tu não chegou a contar as possibilidades, né? Não, é isso. Mas tu achou que seriam muitas, por isso que tu não contou? Não, eu achei o total, mas eu não fui colocar uma por uma para analisar qual daria zero e qual daria três. Ah, sim, é. Olha só, tem questões de estatística que a gente não tem como desenhar, né? Não tem como. Sim, Mas é. tem outras que tu é obrigado, senão tu não consegue chegar na resposta. É, eu achei que tinha algum jeito para fazer sem colocar todas as possibilidades. Mas É não isso sei. aí. Tinha que realmente fazer cada uma. É assim mesmo. Tem vezes que é assim, senão tu não consegue enxergar. Sim. Então, isso mesmo em coisa de faculdade, sabe? Tem equações que resolvem tudo, só que às vezes não dá, às vezes não é com equação. Às vezes quando tu tem um espaço amostral muito alto, daí tu tem que usar as equações lá de combinação, etc. Mas aqui com um espaço amostral pequeno desse, o único jeito é contando mesmo. Muito bem. Ó, essa aí é parecida com aquela ali, né? Será que agora, pensando dessa forma, você consegue chegar na resposta? Acho que sim. Eu preciso pegar uma coisa na cozinha rapidinho, tá, cara? Então Tá tu me bom. diz o que que tu concluiu quando eu voltar. É rapidinho, já Tá. volto.
E aí, meu caro, alguma coisa? Eu só cheguei na conclusão que não pode ser alternativa A, porque o número de alunos da turma B teria que ser maior, mas tentei fazer uma equação, mas não sei se é isso o caminho que eu tenho que seguir. Hum, vamos ver. O terceiro ano do ensino médio de certa escola tem somente duas turmas, A e B. Em uma prova de matemática, os alunos da turma A tiveram a média 9, os alunos da turma B tiveram a média 6, a média do terceiro ano foi 7. A fração dos alunos do terceiro ano que pertence à turma B. Ah. Bem, aqui, se tu entende o conceito de fração, ou fração não, de média, ou do peso da média, ajuda. Por exemplo, digamos que você tenha 4 provas no bimestre, tá? Sim, Como que você faz a conta para saber sua média? Você vai somar a nota das 4 provas e dividir por 4, certo? certo. Muito bem. Mas se todas as provas têm o mesmo peso, você poderia simplesmente pegar a nota de cada uma e multiplicar por 0,25, né? Sim, Agora, digamos que tem uma prova que é mais importante, tipo a prova bimestral. Ela vale 50% da nota. Tu não multiplica ela por 0,5? sim, E as outras duas provas que valem 0,25 cada? Tá entendendo onde eu quero chegar? sim. Ou seja, por meio do peso, tu vai descobrir qual é a quantidade de alunos da turma B, entendeu? Será que só com essa ideia você já consegue? Eu fiz 9 vezes x, que seria a quantidade de alunos da turma A, mais 6 vezes y, que é os alunos da turma B, sobre 2 é igual a 7, mas não sei se é isso. Boa, tô gostando. Vamos colocar assim, 9 vezes A mais 6 vezes B, né? Já que É, falando das coisas aí. Igual a 7, muito bem. Muito bem. não teria que colocar sobre 2 por serem duas turmas? Não. Não? Esse peso aí não vai dividindo depois de novo, né? Pensa se isso acontecesse na tua prova, tu ia ficar muito cabreiro, né? Tu tira 9 lá, 0,5, na outra tu tira 7, 0,5 e ainda depois disso divide por 2, não vai dar certo, né? É, Daí tu não vai ficar com uma média boa, então não é assim que funciona. Mas essa conta aqui deixa claro o que está faltando para tu conseguir responder isso aqui. Perceba que é obrigatório que a soma desses valores dê 1, não é mesmo? Para que tu tenha 100% de peso, para que você tenha a possibilidade de tirar 10, não é? sim, Que nem na outra questão. Uma era 0,5, as outras duas 0,25, que nem na primeira coisa que eu falei. As quatro eram 0,25. Sempre tem que somar 1 para que o peso seja 100%, totalmente, ok? O sim, que eu quero dizer com isso? A mais B igual a 1. Sacou? sim. A mais B tem que ser um necessariamente? Porque senão isso aí não vai ser a média. Tá, Né? Imagina se o A for 0,3 e o B for 0,7. Desculpa, 0,3 também. Tu nunca vai conseguir ter média 10. certo. Se não fechar um, não vai, né? Então, mas professor, o A e o B é a quantidade de alunos que tem na escola. Não, não é. É a proporção. Simplesmente a proporção, tá bom? Então, como ele pede justamente essa proporção na resposta, tá resolvido. Entendeu? Agora tu tem que resolver esse sistema. Sim. Aí isola o A no sistema de baixo e depois substitui no de cima. Você pode fazer como você quiser. Se você achar mais apropriado, você pode até multiplicar por 9 tudo aqui. Tá. Depois subtrair os 9 As, né? Eu faria isso. Seria 3 sobre 2 O quê? a resposta? Não, 2 sobre Do. 3. 2 sobre 3. 3 sobre 2 daria maior que 1, né? Sim. Então, completamente errado. Não sei, cara. Vamos ver aqui. Vou copiar aqui. O pessoal me pergunta umas coisas assim, como se eu fizesse as contas de cabeça. Gostaria de poder fazer uma conta dessa de cabeça. Que é isso. Ontem eu tava dando aula para um aluninho meu. Ele joga xadrez.
Daí a gente tava vendo o QI do campeão mundial de xadrez. Pô, o cara tem 190 de QI. Como é que pode um negócio desse? Isso aqui ele deve olhar para essa conta e já saber só olhando assim qual é o valor do A e do B. É, Muito triste isso, né? E QI é uma coisa que você pode treinar o quanto você quiser. Você nunca vai conseguir chegar num QI, mudar muito seu QI ou alterar ele de toda forma. Às vezes é meio que um negócio meio que genético o QI. Muito triste isso. 2/3, isso mesmo. Então, a ideia tá nessa questão do peso, beleza? sim. Agora, não tem como descobrir qual é a quantidade de alunos dessa escola. Então, tu não pode se basear nisso, né? O problema dos alunos do ensino médio é que eles leem uma questão dessa e, assim, em geral, em várias questões. Eles acham que eles precisam saber, a primeira coisa que vem na cabeça deles, se eu souber a quantidade de alunos que tem no colégio e na turma B, é só fazer a divisão e pronto. Tudo bem. Se você soubesse, daria para fazer desse jeito. Não tem problema nenhum. Mas é impossível descobrir a quantidade de alunos que tem na escola. Sim. Não tem nada no enunciado que fala sobre isso. Da mesma forma que às vezes tem umas contas que diz assim, quanto que é A mais B? Ou quanto é A dividido por B? Tem muita conta que pede isso. Daí o aluno olha e pensa, eu tenho que descobrir o valor do A e descobrir o valor do B. Não. Porque às vezes na conta ele fala, de certa forma, sobre as razões das coisas que você está procurando. Então, se ele não te der informação suficiente, às vezes é impossível tu achar separadamente o valor de A e de B, entendeu? Sim. Então, por isso, surge aqui uma coisa que todo aluno de ensino médio odeia, mas você tem que fazer. Faz primeiro a conta com as letras. Depois, só no final, jogar números. Porque às vezes você só vai conseguir chegar na resposta usando apenas as letras, entendeu? Vai cair física no teu vestibular? Não, física não. Ó, na matemática também cai muito isso. E aí, qual mais? 8? Sim, a 8, é. Caraca. A 8 é enorme. O Velho Testamento inteiro. A 8 eu fiz, eu só não sei se tá certa. Ah, é? Deu 7,5 pra mim. Bem, eu vou ter que fazer, né? Lendo não vai dar, não. A longínqua estrela E tem os planetas A e B orbitando ao seu redor segundo frequências perfeitas e concêntricas, com velocidades angulares constantes. As órbitas estão em um mesmo plano. Além disso, os planetas giram na mesma direção, ou seja, em certo desenho esquemático do sistema solar, ambos os planetas giram no sentido horário. Para dar uma volta completa em torno de E, o planeta A leva exatos 3 anos terrestres e o B, 5. Astrônomos do planeta B estão muito animados, pois neste momento a sombra do planeta A está causando um eclipse estelar no planeta B. Isso quer dizer que os dois planetas e a estrela estão sobre uma mesma reta com o planeta A entre a estrela e o planeta B. O próximo eclipse estelar ocorrerá daqui a quantos anos? Caraca, que droga de questão, hein? Tem que fazer um desenho, né? Então, Isso, eu fiz o desenho com o E no ponto 5 down, e aí os dois pontos, o A e B, estão no mesmo lugar, assim, alinhados, né? beleza. Mais ou menos isso. Daí, aqui tem um planeta que está causando um eclipse aqui. Eles estão alinhados, né? Isso. Muito bem. Você conseguiu fazer alguma coisa nessa conta? Eu fui mais por lógica, assim, eu fui por tentativa e erro nas questões, e aí eu pensei que 7,5, o planeta que demora 5 anos vai dar uma volta e meia, e o de 3 anos vai dar 2 voltas e meia. E aí eles vão acabar no mesmo lugar. Por incrível que pareça, o que resolve essa conta aqui é a coisa mais infantil que tem na matemática, que é o mínimo múltiplo comum. Lembra do mínimo múltiplo comum, quando você estudava ele lá na quinto ano, sexto ano? Sim, É ele que resolve. Porque o que vai acontecer aqui é quando houver uma relação de multiplicidade entre a quantidade de anos dos dois, né?
planeta e dos dois planetas, né? Então eles vão ter que se encontrar. Então pensa comigo, né? Vou pensar uma situação mais simples primeiro. Digamos que você está numa corrida e tem um cara que demora 4 minutos para dar uma volta e o outro demora 2, né? Então, a pista é redonda. O que vai acontecer? Eles saem juntos, né? Que é o que está acontecendo aqui, eles vão sair juntos. Daí esse cara é mais rápido. Então, se ele faz em 4 e o outro faz em 2, enquanto esse aqui está dando uma volta, esse aqui só deu metade, certo? Certo. Muito bem. Então ele vai dar outra volta. Esse aqui vai dar outra metade de volta, ou seja, vai completar. Certo? Sim. Então eles se encontraram de novo depois de quantos minutos, né? Se eu propus que esse cara roxo aqui faz em 2, opa, o roxo faz em 2 e o verde faz em 4, eles se encontraram de novo depois de 4 minutos, porque o cara completou ali, né? Para eles se encontrarem de novo, certo? Certo. Por que isso ocorreu? Justamente porque o 4 é o mínimo múltiplo comum de 2 e 4. Qual é o próximo múltiplo de 2 e 4? O próximo número que aparece tanto na tábua do 2 quanto do 4. O 8. Então é o que vai acontecer, né? Depois de 8 minutos eles vão se encontrar de novo, certo? Sim. Pegou a ideia? Aham. Sendo assim, meu caro, você tem que fazer isso aqui. E um múltiplo comum entre 5 e 3, que é 15, né? Então a resposta seria 15. O problema é que não tá dando 15 aqui. Então deve ser 7,5, alguma coisa do gênero. Eu coloquei 7,5. Bem, qual é a pergunta mesmo? O próximo eclipse estelar ocorrerá daqui a quantos anos terrestres? Tá, pô, mas tinha que dar certo isso do MMC. Por que não tá dando certo aqui? Eu pensei que o planeta. Ah, sim, sim, já sei por quê, né? Porque quem vai fazer o eclipse vai ser. Não, tô viajando. O que demora 3 anos para dar uma volta completa, ele dá uma volta e meia e vai parar no mesmo lugar do que o outro que vai dar 2 voltas e meia. O que demora 5. No 7, em 7,5 anos, os dois vão estar no mesmo lugar. Pois é, o mínimo múltiplo comum não foi suficiente aqui, mas por quê? Caramba. Agora eu tô cabreiro, meu. Bem, se eu for pensar fisicamente, tem uma coisa que se conserva aqui, que é o momento angular, né? M ômega R igual a M ômega R. Eles são iguais. Putz. Pô, agora por que não foi? Bem, a tua lógica estava certa, mas eu queria que tivesse uma conta que levasse direto para a resposta. Que estranho. Talvez porque o mínimo múltiplo comum ele só leva em conta os caras se encontrando na mesma posição de novo. Mas se fosse assim uma questão dissertativa, o 15 não estaria errado, né? Por que não? Me explica por que não. Não, não sei. O 15 estaria certa, né? Numa questão dissertativa. Pois é, mas por que a resposta é 7,5 então? Não entendi. É que Não eu sei. parei para pensar agora nessa questão, né? Mas a resposta é 7,5, certo? Certo. Agora, por quê? Poxa, tô pensando aqui, por que será que é 7,5? Caramba, tem que pensar. Mas normalmente um problema como esse a gente resolve por mínimo múltiplo comum, tá? Tá. Caramba, que esquisito. Os dois giram no horário. Poxa, planeta A entre a estrela e o planeta B. Pô, claro, cara. Bem, eu vou pensar sobre isso, tá? Mas mínimo múltiplo comum vai resolver rapidinho pra ti essas coisas, tá? Tá bom. Caraca, me pegou agora. E aí, a próxima? 9? Isso, 9.
desenho. Parece um pouco mais tranquilo. Meu Deus. A 9 eu não consegui fazer muita coisa. O motorista de aplicativo está posicionado no ponto A, cruzamento da rua com uma avenida situada a 1 quilômetro da praça central. Então, o raio dessa parada é 1 quilômetro. Certo. Ele recebe uma chamada e até o ponto B, cruzamento da mesma rua, contra a avenida. O motorista pode ir até B diretamente pela rua onde ele está, percorrendo um arco de círculo, ou pode ir primeiro até a Praça Central C e seguir pela outra avenida. Ele consulta o aplicativo para saber qual desse percurso é o mais curto e o aplicativo informa que a distância em ambos os percursos é a mesma. O ângulo ACB em radianos é? Bem, tá me parecendo ser uns 180 graus, né? Sim, só de olhar. Mas não sei se tem essa opção. 180 não, 120. E o ângulo em radianos, né? 120 A graus resposta tem que ser em radianos. 120 graus é alguma coisa aí que multiplica o pi, né? Acho que é 2/3 de pi. 2/3 de pi. E 2/3 é 0,666, né? Bem, 2/3 de pi é 3,14, né? Só deixa eu fazer a conta de cabeça aqui. Vezes 2 dividido por 3. Para a resposta ser 2,1. Para ser a última ali. Tá? Tá. Agora vamos pensar o que está rolando. Bem, vamos pensar no caminho mais óbvio primeiro, né? Que é aqui e aqui. 2 quilômetros, né? Sim. Então ele está dizendo que o arco ali todo mede 2 quilômetros, basicamente. Agora, quanto mede esse arco, né? Bem, esse arco ele mede algo associado a esse ângulo. Se tu lembrar da equação do perímetro da circunferência, é 2πr, certo? Certo. Por quê? Porque 2π é o ângulo todo. 360 graus são 2π. Então você sempre, se você quer o perímetro de uma circunferência, você multiplica 2π, que é o ângulo da circunferência toda, 360 graus, vezes o raio. Beleza? Sim. Então, como a gente não está pegando a 2π inteira, a gente está pegando um θ aleatório, que é justamente o que a gente quer saber. Θ vezes o raio, que é 1. Ok? Sim. Beleza. Então, pô, mas que é isso? Não tá batendo exatamente o que eu pensei. Bem, de toda forma, ele tá falando que o. Peraí, tem alguma coisa estranha. 2πr, mas O... aqui é θr. Não é... É 2πr ou é πr ao quadrado? Não, a área é πr quadrado, perímetro é 2π. 2πr, mas não é uma circunferência toda, então é só θr. Tá. É só o ângulo que a gente vai ter vezes r, né? Então a gente já sabe que o percurso é 2 quilômetros, mas na verdade a questão não é ser 2 quilômetros ou não, né? A questão é que aqui a distância é 2r. E o tamanho ali é θr. Então, o θ é igual a 2. Só que o θ é igual a 2 em radianos, ok? Sim. O que significa ele ser 2 em radianos? Bem, significa o seguinte. Se... E ali tá em... mas tá em radianos ali mesmo, né? Isso que eu tô achando estranho. Deu 2, então é 2, né? Tem a resposta a 2? Resposta 2, sim. Então eu tava pensando. É que de olho eu pensei que seria 2,1, mas é 2. É ver como os gráficos às vezes não ajudam, né? Mas deu 2, acabou. Foi até muito fácil essa, né? Não sei. Fácil até demais. É que você não conhecia essa questão, essa equação aqui, né? É. Veja, eu também não lembro dela assim diretamente, mas eu penso o seguinte: se o perímetro de uma circunferência é 2πr e esse 2π está aqui, porque a circunferência toda mede 2π de ângulo, se eu quero só um pedaço da circunferência, eu coloco o ângulo desse pedaço. Sacou? Sim. Então, essa é a equação do setor circular, a gente chama. A gente chama de S igual a θr.
Beleza? Sim. Onde o θ tem que ser medido em graus, beleza. E daí tem a 10 aqui, vamos ver se a gente consegue resolver rapidinho. Tá acabando o tempo já. Vou fazer a 10 e não conseguiu? Eu tentei, mas eu não consegui. Eu consegui fazer, mas era de uma maneira, de um jeito muito demorado, assim. Tá. Na qual cada ímpar positivo n de 1 a 41 aparece n vezes. A mediana dessa lista? Nossa. A mediana você sabe que é o cara que tá no meio, né? Isso, tem que numerar crescente os números e o número do meio é a mediana. Meu, que questão, hein? Como é que você fez ela? Eu somei 1 mais 3 mais 5 mais 7 assim, até 41, e aí eu dividi por 2, mas não deu. Não, é muita coisa pra somar, né, cara? É, eu dividi por 2 e tentei ver qual que seria o número que estaria nessa posição. Bem, eu acho que tu tem que ver a quantidade de termos que tem, né? Sim, Então é 1 mais 3 mais 5, 41. Só que você não vai conseguir fazer isso sem aquela equaçãozinha da soma aritmética, né? Lembra dela? sim. A1 mais a n vezes n, né? Sobre 2, eu não lembro direito se é isso. Acho que é isso. Então A1 é 1, o AN é 41, vezes R? Eu não lembro agora. Putz. Deixa eu pegar aqui na minha tabela. Tu sabe de qual equação eu tô falando, né? Eu sei. Não é A vezes 2, soma da progressão aritmética, é lembra disso? PA e PG. É, aqui é uma PA, né? Não é vezes 2 que é o quanto ele Pois vai é, eu somando? tô tentando lembrar justamente isso. É vezes. Não, eu fiz certinho. Só que o AN não é 41, né? O problema é que tem um monte de repetição esquisita também, os números repetem. Não sei se isso vai servir. Caramba, questão interessante. Mas a gente não vai conseguir terminar ela não, tá, Tá, cara? tudo bem. Mas o caminho eu acho que tá por aí, beleza? Tá, depois eu posso te mandar os horários que eu tinha marcado com você? Sim, sim, pode Tá, ser. Vou te mandar o que a gente fez também. tá bom. E daí, isso aí, mas show de bola, você tá bem, cara. Você tá bem demais. Obrigado. Matemática básica aí tá boa demais. Então tá, meu velho. Falou, abraço. Obrigado, tchau.